Ele já era diretor de jornalismo de uma rádio da cidade, mas, incentivado pelos operadores de áudio com quem trabalhava, começou a treinar locução em suas horas vagas. Pouco a pouco, foi nascendo a paixão pelos microfones e ele nunca mais quis sair dos estúdios. Eu estou falando do radialista Lauro Leite, apresentador de programas de sucesso como Vesperal das Noivas e As Notícias do Momento. E hoje vamos conhecer a história deste grande comunicador maranhense que fala com amor e saudosismo do seu tempo no rádio. Eu trabalhava em jornal, um jornal do governo do estado do Maranhão, Diário da Manhã. Aí a Gurupi surgiu, ia ser inaugurada a Gurupi. Estavam fazendo testes para funcionários da Gurupi. Aí passei e fiquei sendo redator da Rádio Gurupi. Mas ao entrar na Rádio Gurupi, 3 meses depois eu fui nomeado diretor do departamento de jornalismo e ficava treinando locução na rádio. Treinava locução. Os operadores de rádio, que sempre mandavam em rádio, eles escolhiam os locutores, eles que escolhiam os locutores. E eles realmente elogiavam muito minha voz. E ao elogiarem, me forçavam a ficar treinando. Aí eu fiquei treinando vários tempos. Luiz Henrique Belo, um ex-locutor de rádio, da Rádio Timbira, me ouviu e me convidou para fazer com ele um programa de auditório. Era Vesperal das Noivas, aos sábados. Aí eu fui fazer. A partir daí, a Gurupi me chamou para o estúdio. E eu comecei a quebrar as vagas, quer dizer, faltava locutor, chama lá, daí eu entrava e quebrava a vaga. E fiquei vários tempos. Nesse meu ficar lá, eu fui gostando tanto de rádio que eu resolvi fazer carreira em rádio. Aí eu já estava formado e fui para a Rádio Difusora fazer um teste lá para locução. Aí fiz um teste na locução e me colocaram como locutor noticiarista do programa O Mundo em Marcha. Era às noites, às 8h30 para 9h. Era eu, Almeida Filho e Coimbra Filho, que eram os melhores locutores que tinha no Rádio do Maranhão. Olha o que eu aprendi ali? Aprendi a ler notícia com eles. Aí passei uns 3 anos na difusora, lendo notícia, já sendo reconhecido, e fui chamado para ir para a Rádio Timbira, onde estavam fazendo recrutamento, que veio para cá Jackson para fazer a montagem de programação. Ao entrar na Rádio Timbira, Jackson disse: você vai ficar aqui comigo, me ajudando aqui na produção. Aí eu fiquei na produção de rádio, que o produtor de rádio é o escritor da rádio, ele que escreve a programação, ele que escreve o programa. Não é como o produtor de televisão, que é quem escolhe. Aí eu fiquei lá um tempo. A partir de eu ficar na Rádio Timbira, o Mauro Bezerra, que era o diretor de jornalismo da Timbira, que tinha vindo do Piauí para cá com Herbert Fontinelli, me chamou para fazer um noticiário de meio-dia da Rádio Timbira, chamado As Notícias do Momento, que foi um programa que marcou temporada aqui. E minha voz apareceu muito. Apareceu tanto que eu tinha uma época como locutor de políticos. Eu era chamado para fazer gravação de tudo quanto era candidato. Então ganhei muito dinheiro com isso e muito reconhecimento. Eu fui locutor da difusora várias vezes e muitos anos
e li muito tempo a Difusora Opina, escritas pelo Bernardo Almeida, escrita por Otelino Filho também, escreveu muito a Difusora Opina, que é escrita por Mauro Bezerra e escrita por Gojoba, que é hoje em dia diretor de jornalismo da Rádio Educadora. Da Rádio Gurupi, eu fui para a Difusora, da Difusora eu fui para a Timbira. Na Timbira eu passei 64, 65 e 66. Em 66 eu fui para a Educadora. Quando o arcebispo daqui de São Luís estava fundando a Rádio Educadora. E ele entregou na mão de Zé Linhares. Zé Linhares chamou Almeida Filho para ser um coordenador e me chamou também para fazer a programação e escolher os locutores. Porque nessa época, nota o valor do rádio. Nessa época se ganhava em rádio 2 salários mínimos e meio. Muito mais do que se ganhava em qualquer trabalho. Para gravação de termo político me botaram no SECOM. Eu gostava muito do trabalho na SECOM porque a parte locucional da SECOM era excelente. Na Assembleia eu entrei como assessor de Mauro Bezerra, porque eu fui primeiro convidado para a Oleama, passei 8 anos na Oleama como relator público, e saí da Oleama para ir para a universidade, a convite de Sabarros, para montar a rádio da universidade, essa rádio que existe até hoje, e escolher os locutores dentre os alunos. Eu montei aqui no Maranhão, eu montei a Rádio Rio Jordão, de Vitorino Freire, de César Bandeira, a Rádio Rio Turiaçu, de Bandeira, César Bandeira, de Jorge Bandeira, e daqui eu fui para Piauí uma época. Eu estava na Rádio Difusora e o pessoal da Pioneira mandou pedir para a Difusora me liberar para eu ir lá para fazer uma programação de rádio lá. Aí eu fui e gostei. Fiz a programação, passei um bom tempo no Piauí. Isso foi em 68. E saí em 70 para o Maranhão de novo, para a Rádio Timbira de novo. Era Ismar Rocha, o diretor da Rádio Timbira. Aí eu vim para cá e aqui eu fiquei. Até 82, quando estava na Rádio Difusora, e fui chamado para o Piauí, onde passei algum tempo depois lá. Trabalhei no Ceará. Rádio Irapuru. Rádio Irapuru eu trabalhei muito. Também como locutor de gravação. No Piauí eu fiz um programa chamado Reino Alegre do Leleco. Era eu o Leleco. Isso me fez um grande cartaz no Piauí. Meu Deus, era um cartaz louco no Piauí. Na Rádio Timbira nós tivemos um programa feito pelo Diel Carvalho e Luiz Chung, que era caristia ou barateamento, que dizia preço de produção nos mercados. Isso aí fazia com que o povo soubesse o que comprar. Então esse programa foi básico para a sociedade maranhense. A maior emoção como locutor de cearista foi ter sido chamado uma vez, eu era da Rádio Timbira, para entrevistar o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco no Palácio dos Leões. Quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele homem, eu disse, meu Deus, esse homem está mandando no país. Aquilo foi um choque enorme no meu emocional. Fiquei nervoso e fiz a entrevista, graças a Deus. O que eu mereço ser é um bom amigo
E eu fui muito ligado ao pessoal de rádio. Tanto que nós éramos tão amigos, eu era diretor artístico da Rádio Timbira, que era a melhor rádio do Nordeste. E todo mundo saía comigo para fazer farra, rapaz. Eu saía da Rádio Timbira, meia-noite ia para bares, e 6 horas da manhã eu estava no rádio, sentado escrevendo uma crônica chamada Janelas sobre a Vida, que era lida por Luiz Chung e Mário Leonardo. E depois passava o dia no rádio, fazendo amizade, almoçando defronte na Sertã. Passando o dia no rádio, rapaz. Não tinha esse negócio que hoje em dia atendeu, passar 1 hora de rádio para casa. Eu passava o dia, a noite, dependendo de rádio. O meu reconhecimento é enorme. Tenho muita saudade da Rádio Timbira. Muita saudade e muita falta de respeito aos governos que desrespeitaram essa joia que foi dada para o Maranhão. A Rádio Timbira vale tanto para o Maranhão que na época que Leonel Brizola representou a contra-revolução no Brasil, foi pedida o canal de uma das custas da Rádio Timbira para a Rádio Timbira. A Rádio Timbira se negou a dar, mas um técnico de São Paulo pegou o canal de 15.215 e botou numa rádio de Porto Alegre para fazer a campanha da legalidade do Brasil. Repare bem, essa joia o governo não liga, dá dinheiro é para a Rádio Mirante, que é dele, e a Rádio Timbira fica aí num departamentozinho. Isso me faz sofrer, isso me faz sentir demais. A minha vida de rádio foi uma vida deliciosa, só tenho saudades. Carrego dessa experiência que eu tenho de rádio, 50 e tantos anos, eu carrego só saudade. A saudade e o desejo de que os homens de hoje, como Frank Matos, como outros de rádio, façam do rádio uma outra história bonita como a que eu vivi.